governo americano criticou o PIX, propôs tarifas sobre produtos brasileiros, classificou o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas, deixou o Brasil fora da lista de aliados americanos e indicou um novo embaixador para Brasília. Ao mesmo tempo, o governo brasileiro reforçou sua parceria estratégica com a China, enquanto Eduardo e Flávio Bolsonaro se reuniam com Trump nos Estados Unidos. Separadamente, cada uma dessas notícias parece apenas mais um capítulo da política internacional. Mas quando conectamos todos os pontos, surge uma pergunta muito mais interessante. Será que estamos assistindo ao início de uma nova fase na relação entre Brasil e Estados Unidos? Porque se essa hipótese estiver correta, as consequências vão muito além da diplomacia. Estamos falando de investimentos, dólar, fluxo de capital, comércio exterior e do papel que o Brasil ocupará na economia global nos próximos anos. Eu sou o Alê e hoje nós vamos conectar todos esses acontecimentos para entender o que realmente está acontecendo entre Brasília e Washington. No final desse vídeo, você vai entender por que essa história é muito maior do que tarifas, PIX ou declarações políticas. Então já curte o vídeo, se inscreve aqui no canal para me ajudar a chegar na meta de 1.000 inscritos e vem transformar a sua vida com investimentos. Existe um acontecimento das últimas semanas que, na minha opinião, recebeu muito menos atenção do que deveria. Enquanto o mercado discutia tarifas e PIX, Marco Rubio afirmou que a América Latina está repleta de aliados dos Estados Unidos, mas deixou o Brasil fora dessa lista. Muita gente tratou a declaração como apenas mais uma fala política. Eu acredito que foi algo maior, pessoal. Diplomacia raramente funciona através de ameaças explícitas. Na maior parte do tempo, ela funciona através de sinais. E o sinal enviado por Rubio foi claro. Washington parece estar olhando para Brasília de uma forma diferente daquela que predominou durante boa parte das últimas décadas. Essa percepção ganha força quando observamos outros acontecimentos recentes. Há poucos dias, Trump indicou Daniel Pérez para a embaixada americana em Brasília, escolhendo um político republicano influente em vez de um diplomata tradicional. Ao mesmo tempo, Eduardo e Flávio Bolsonaro visitavam Trump nos Estados Unidos. Eu não estou sugerindo uma ligação direta entre esses fatos, mas o conjunto chama a atenção. Enquanto o canal diplomático parece atravessar um momento mais delicado, os canais políticos continuam ativos. Talvez a discussão não seja se os Estados Unidos estão olhando para o Brasil. Talvez seja de que forma os Estados Unidos passaram a olhar para o Brasil. Se você acha que a tensão recente envolvendo Brasil e Estados Unidos é sobre pagamentos instantâneos, talvez esteja olhando para o lugar errado. A crítica americana é que o Banco Central favoreceria o PIX em detrimento de empresas privadas estrangeiras. Mas essa explicação parece pequena demais para justificar o tamanho da repercussão. O ponto central é que o PIX deixou de ser apenas um meio de pagamento, pessoal. Ele se tornou uma infraestrutura financeira nacional, capaz de processar transações, armazenar informações e reduzir dependências externas. E aqui surge uma reflexão importante. Na economia digital, o dinheiro está se tornando informação. E quem controla informação controla poder. O Brasil não está sozinho nessa tendência. Índia, China e Europa também desenvolvem mecanismos próprios para reduzir sua dependência de infraestruturas financeiras internacionais. Talvez os Estados Unidos não estejam reagindo apenas ao PIX. Talvez estejam reagindo a uma transformação mais ampla, na qual cada vez mais países buscam controlar uma parcela maior da sua própria infraestrutura financeira. É justamente por isso que um tema aparentemente técnico acabou se transformando em uma discussão geopolítica. Existe uma pergunta que provavelmente está sendo feita dentro de Washington neste momento. De que lado o Brasil está? Essa questão ajuda a explicar boa parte das tensões recentes entre Brasília e Washington. O Brasil tenta manter excelentes relações com Estados Unidos e China ao mesmo tempo. De um lado estão investimentos, tecnologia e capital americanos.
Do outro está o principal parceiro comercial brasileiro, responsável por absorver boa parte da nossa soja, do nosso minério e do nosso petróleo. É justamente por isso que as declarações recentes de Mauro Vieira em Pequim tiveram tanto peso. Ao afirmar que a parceria estratégica entre Brasil e China se torna mais importante do que nunca diante das turbulências internacionais, o chanceler reforçou uma percepção já existente em Washington. O desafio é que o mundo está mudando. Durante muitos anos, foi possível manter relações próximas com os dois lados sem grandes consequências. Mas à medida que a rivalidade entre Estados Unidos e China aumenta, permanecer no meio do caminho se torna cada vez mais difícil. O Brasil quer continuar próximo dos dois. A dúvida é se os dois continuarão aceitando isso. Existe uma pergunta que pouca gente fez quando os Estados Unidos passaram a discutir tarifas sobre produtos brasileiros. Será que estamos diante apenas de uma disputa comercial? Porque as tarifas surgem justamente em um momento em que Washington critica o PIX, endurece o discurso diplomático e demonstra crescente preocupação com a aproximação entre Brasil e China. Separadamente, cada um desses acontecimentos parece explicável. Mas quando eles acontecem ao mesmo tempo, a história começa a parecer maior do que uma simples negociação comercial. É justamente nesse contexto que entra a discussão sobre Serra Verde e os minerais críticos. Durante boa parte do século XX, petróleo era sinônimo de poder econômico e influência geopolítica. Hoje, terras raras, cobre, lítio e outros minerais estratégicos começaram a ocupar um papel semelhante. Eles são fundamentais para baterias, semicondutores, data centers e inteligência artificial. O Brasil possui parte desses recursos e, por isso, passou a ocupar uma posição mais relevante dentro de cadeias produtivas consideradas estratégicas. Talvez as tarifas sejam apenas uma disputa comercial, mas talvez também sejam um sintoma de uma competição muito maior por influência, acesso a recursos e posicionamento econômico. Existe um acontecimento recente que parece não ter relação com PIX, China ou tarifas, mas talvez tenha mais relação do que parece. Eu estou falando da decisão americana de classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. À primeira vista, esse assunto parece pertencer exclusivamente ao campo da segurança pública. Mas quando os Estados Unidos utilizam esse tipo de classificação, eles ampliam instrumentos de monitoramento financeiro, cooperação internacional e atuação jurídica em temas considerados ligados à segurança nacional. O que chama a atenção aqui, pessoal, não é apenas a decisão, é o momento em que ela acontece, porque ela surge justamente quando Washington amplia sua atenção sobre o Brasil em diversas frentes ao mesmo tempo: comércio, tecnologia, diplomacia e segurança. Talvez seja um erro analisar cada uma dessas notícias isoladamente. Quando observamos tudo em conjunto, percebemos que os Estados Unidos estão olhando para o Brasil através de múltiplas lentes simultaneamente. Isso normalmente não acontece com países considerados irrelevantes. Muito pelo contrário, costuma acontecer quando um país passa a ser visto como importante dentro de uma determinada estratégia regional. Agora chegamos ao ponto mais importante para quem acompanha esse canal. O que tudo isso significa para investidores? Porque uma das armadilhas mais comuns da geopolítica é acreditar que toda manchete gera automaticamente impacto econômico. E a realidade costuma ser mais complexa, pessoal. Um exemplo interessante aconteceu justamente nos últimos dias. Quando surgiram as discussões sobre tarifas americanas, muita gente imaginou que empresas brasileiras ligadas à mineração e siderurgia sofreriam imediatamente, mas o mercado contou uma história diferente. Vale, CSN, Usiminas e Gerdau aparecem entre os destaques positivos do Ibovespa. Isso aconteceu porque investidores profissionais tentam separar narrativa política de impacto econômico real. A Vale continua muito mais dependente da demanda chinesa do que da relação comercial entre Brasil e Estados Unidos. A Gerdau possui forte presença industrial dentro do próprio mercado americano. E existe ainda uma segunda reflexão importante. O gestor Márcio Appel defende que a inteligência artificial poderá provocar um movimento semelhante ao que aconteceu durante a revolução da internet nos anos 90, concentrando capital, tecnologia e poder econômico nos Estados Unidos.
Na visão dele, o mercado estaria subestimando esse movimento, a ponto de afirmar que o dólar deveria estar mais próximo de R$ 8 do que dos níveis atuais e que a pressão estrutural sobre o real tende a aumentar ao longo dos próximos anos. Concordando ou não com essa tese, ela reforça uma realidade importante. Compreender a relação entre Brasil e Estados Unidos continuará sendo fundamental para investidores. O erro, pessoal, é analisar PIX, tarifas, Marco Rubio, Daniel Pérez, PCC, China e as recentes movimentações políticas como acontecimentos independentes. Quando observamos tudo ao mesmo tempo, fica difícil concluir que nada mudou na relação entre Brasília e Washington. Os Estados Unidos criticam o PIX, propõem tarifas, classificam PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas, deixam o Brasil fora da lista de aliados, nomeiam um novo embaixador para Brasília. Enquanto isso, o Brasil reforça seus laços com a China e tenta manter uma posição de equilíbrio em um mundo cada vez mais polarizado. Estamos diante de um período temporário de atrito. Estamos assistindo ao início de uma nova fase na relação entre Brasil e Estados Unidos. E para quem investe, essa diferença pode ser enorme. Agora eu quero a sua opinião. Você acredita que estamos vendo apenas uma negociação mais agressiva ou uma mudança estrutural na forma como Washington enxerga o Brasil? Se esse vídeo te ajudou, deixa o like, se inscreve, compartilhe com quem investe e até o próximo vídeo. Bons investimentos!